Olá, alunos do primeiro ano, estamos em mais uma aula de redação e essa aula é a continuidade da aula passada, enumeração e os gêneros. Eu até deixei claro na última aula que hoje eu iria falar sobre enquete, ensaio e artigo. Vamos lá? Enquete é uma pesquisa baseada em opiniões sobre determinado assunto. Ou seja, uma pesquisa pode ser lançada numa revista ou num jornal falando sobre um determinado assunto. Aqui, nesse exemplo, que eu vou até ler para vocês que está aqui no livro, é sobre um filme. Sobre vários filmes, perdão, não é só sobre um não, vários. Então a enquete ela pode ser o quê? Uma pesquisa que alguém fez e lançou, publicou sobre um determinado assunto. No caso aqui, essa pesquisa de opiniões, ela foi sobre filmes, tá? Folha de São Paulo, pesquisa realizada pelo jornal inglês. Tá falando sobre diversos filmes. Filme de 2001, Uma Odisseia no Espaço, Guerra nas Estrelas de 1977, O Império Contra-Ataca, 1980, Ali, 1979 e Solaris, 1972. Então isso quer dizer o quê? Alguém está comentando no jornal sobre resultados de filme e filmes de ficção científica. Então uma enquete só pode ser sobre qualquer tipo de assunto, na maioria das vezes é sobre ficção científica, mas pode ser por qualquer assunto, e faz essa enquete, essa relação. Aqui foram feitas relações de filmes de ficção científica e é publicado em jornal ou revistas, ok? Ou na internet. Ensaio. Prosa livre que discorre sobre tema ou assunto específico, pode ser científico, histórico, filosófico, entre outros, sem esgotá-lo, reunindo dissertações menores, menos definitivas que um tratado formal, feito em profundidade, como é no caso de uma dissertação ou de uma tese. Então, o ensaio é uma prosa livre, menor que uma dissertação ou que uma tese. Caracteriza-se pela visão de uma síntese. É como se fosse uma síntese. E tratamento crítico. Então, uma síntese menor que uma dissertação e uma tese, que há o tratamento de uma visão de uma síntese com tratamento crítico, predominando o estilo expositivo argumentativo. Então, nesse tipo de prosa, nesse tipo de redação, eu vou fazer o quê? Uma síntese, mas eu não vou deixar de ser crítica e eu vou expor e argumentar ao mesmo tempo, tá? Deixa eu ver se tem algum exemplo. Tem. Ó, Antônio Cândido, Novos Escritos. Ele está fazendo uma síntese crítica, está falando algo sobre um determinado assunto, é como se fosse expor algo, né? Um artigo expositivo, mas é diferente, eu vou ser crítico, tá? Entendendo aqui por humanização o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do amor. Portanto, a luta pelos direitos humanos abrange a luta de um estado de coisas em que todos possam ter acesso aos diferentes níveis de cultura. Então ele está sendo crítico a alguma coisa. O quê? Aqui as pessoas não estão tendo o quê? Acesso à cultura. A distinção entre cultura popular e cultura erudita não deve servir para justificar e manter uma separação. Então esse autor, ele está fazendo um ensaio crítico, está colocando, expondo argumentos e opiniões críticas sobre determinado assunto. Esse assunto pode ser científico, histórico,
histórica ou filosófica. Então, é uma prosa que discorre sobre um determinado tema, tá? E ela se caracteriza pela visão de síntese e tem um tratamento crítico. Então, ele fez um ensaio sobre cultura, tá? Não li tudo, mas querendo humanizar a cultura, onde todos têm o direito à cultura, ok? Deixa eu levar o livro para cá. Artigo. Num jornal, revista ou periódico, texto de opinião, dissertativo, expositivo, forma um corpo distinto na publicação desse jornal ou dessa revista, sobre um fato ou tema variado. O que esse artigo faz? Expõe ideias e argumentos. Artigo não é uma matéria distante para vocês. Nós até há pouco tempo fizemos um artigo no dia do teste sobre autorretrato, né? Então, o artigo é um artigo que eu exponho ideias e argumentos, tá? Ele pode ser informativo, pode ser descritivo ou pode ser argumentativo, onde eu coloco e exponho pensamentos, ou eu informo, ou eu descrevo sobre um determinado assunto, tá? Artigo, ensaio e enquete. É a nossa matéria para fechar essa parte de enumeração e gêneros textuais. Deixa eu ver se tem um artigo. Tem um aqui, ó. Artigo: comportamentos típicos do consumidor consciente. Eu lembro que quando eu estudo artigo, eu também posso o quê? Quando eu vou informar, eu não vou argumentar, eu posso colocar dados estatísticos dentro do meu artigo. Eu posso trazer uma tabela informando aqui, ó. Nesse aqui, comportamentos típicos do consumidor consciente, o autor aqui do livro, ele trouxe os dados estatísticos sobre os tipos de consumidores. Quem consumidor consciente e consumidor que não é, tá? Aí vou até iniciar aqui um pedacinho. A maior parte dos consumidores no país ainda é muito pouco comprometida com o consumo consciente, mas um percentual significativo, em torno de 43%, começa a ter um procedimento diferente. Então, ele está informando sobre o quê? Consumidor, comportamento típico de consumidores conscientes, ok? Então, enquete, opinião, pode ter uma tabela falando sobre filme, sobre variados assuntos. Ensaio é uma síntese crítica, é menor que uma dissertação, bem menor. E o artigo é onde eu vou expor ideias e argumentos. Ou vou informar, como esse que eu acabei de ler, ou vou descrever, ou eu vou argumentar, ok? Eu espero que vocês façam os exercícios, entreguem dentro do prazo e me procurem lá na plataforma. Obrigada. Até a próxima aula.